Bom dia, amadas, graça e paz a todas vocês. Vamos lá, né, para o nosso capítulo 1 do nosso livro, onde a gente vai aprender mais um pouquinho de Deus. E fala assim, quem são elas? Né? Quem são essas mulheres do secreto? Nós vamos descobrir, né, quem são elas. Deus é o único capaz de nos aceitar, nos completar e saciar o nosso coração. Vamos lá para a página 25. Não se assuste ao perceber que nada no secreto diz respeito a elas, mas a Ele. A grande verdade é que as mulheres do secreto apontam para Cristo. Elas não buscam por exposição, mas por rendição, e a autoridade que carregam flui a partir dessa entrega genuína, né? Então essas são as mulheres do secreto que o Senhor quer formar nas nossas vidas, né? Aquelas que apontam para Cristo. Quando as pessoas olham para nós hoje, o que elas identificam em nossas vidas? Será que elas veem mesmo Cristo ou elas veem uma performance? Algo que eu aparento ser, mas não sou, né? E é isso que o Senhor está buscando, mulheres que apontam para Cristo, não buscam exposição por rendição, né? Não há interesse na exposição. E a autoridade que carregam flui a partir dessa entrega genuína. Então, nós não conseguimos a autoridade que vem do céu simplesmente por títulos ou porque compramos isso através de alguma autoridade, né? Não, a autoridade que vem do Senhor vem do céu. Ele mesmo impõe as mãos sobre as nossas vidas, né? É o que é falado no Salmo 23, né? Que o Senhor colocou as mãos sobre a minha cabeça. Foi o Senhor que colocou, não foi pessoas, né? Não foi circunstâncias, mas é o Senhor que nos entrega essa autoridade. E ela é genuína. De certa forma, elas são diferentes e intrigantes. São contemporâneas de uma geração em que muitos procuram o tempo todo serem vistos, buscam exposição de notoriedade, atribuem uma importância fora do normal à exposição e acreditam que tudo precisa ser compartilhado. Então, são pessoas, vocês veem isso muito na internet hoje, né? Muito se fala de... Eu esqueci o nome, é esse negócio de menopausa, sempre dá o tilt no cabeção. Influenciadores, influencer, né? Pessoas que tendem a mostrar tudo o que estão fazendo, que estão comendo, que estão vestindo, aonde estão, tudo se mostra, né? Enquanto essas mulheres do secreto que o Senhor está gerando, e eu volto a falar para vocês, mulheres do secreto, elas são geradas e depois elas são expostas conforme for a vontade de Deus. Se for a vontade de Deus. Às vezes mulheres vão ser geradas no secreto e elas vão permanecer no secreto, né? Porque é ali que o Senhor quer. Mas existem outras que o que o Senhor vai gerar no secreto e ele vai levar elas a serem expostas porque ele tem um propósito na vida delas a partir do secreto que elas carregam dentro delas. Porque chega um momento, depois que nós terminarmos tudo isso, vai chegar um momento que nós vamos entender que o secreto é muito mais do que um lugar parada, fechada. O secreto, ele está dentro de nós, onde nós, quer que nós vamos, o secreto está dentro de nós. Mas a pergunta que fica é, quanto daquilo que se mostra é realmente verdadeiro? Né? O quanto as pessoas mostram, né, é realmente verdadeiro. E a gente só vai saber disso quando nós caminharmos perto. E às vezes, né, só Deus vai conhecer quem realmente caminha perto dele, quem realmente está no secreto com ele, né? Quem somos nós para julgar quem está, quem não está no secreto com o Senhor? Isso não cabe a nós. Em momento algum, isso cabe a nós. Tempos atrás, assisti a um vídeo que ensinava a falsificar uma decoração natalina, utilizando uma foto qualquer. Por que ter o cuidado de montar uma árvore de Natal de verdade se você pode fingir? Basta tirar uma foto sua com um fundo branco, recortá-la, selecionar qualquer imagem na internet com uma boa decoração e postar dando a entender que aquele cenário é a sua casa. Olha só, ao ponto que chegou hoje, né, a internet, você consegue falsificar algo que não existe,
Não existe, né? Ela aqui tá dando, né, um exemplo você quer montar uma sala, com árvore de Natal, você vai lá, hoje tem tudo, né? Hoje, se eu quisesse montar esse vídeo aqui para vocês, com aqui atrás diferente eu montaria, com uma roupa minha diferente eu montaria, sem rugas eu montaria, né? Sem óculos, né? Onde eu vi uma postagem tão interessante da autora mesmo desse livro, da Viviane Martinello, né? Ela falou assim, gente, o que a IA está fazendo comigo, né? Ela consegue fazer as ministrações dela em inglês, em espanhol, e a boca dela fala, né? Você olha, você vê que ela está falando naquela língua. Isso é tudo IA, né? Então, olha só o que pode ser feito, né? E na nossa vida espiritual, isso também pode ser feito, né? A gente vestir uma roupa que não nos serve, que não é nossa, e infelizmente a gente mostrar às pessoas aquilo que a gente não é, né? Então a gente tem que pedir ao Senhor, Senhor, o que que o Senhor quer refinar dentro de mim? O que o Senhor quer mudar? O que que ainda eu pareço falsidade que não é do Senhor? Né? Todas essas análises têm que ser feitas na nossa vida, porque sempre é mais fácil a gente analisar a vida do outro. Sempre é mais fácil, né? É, examinar a vida do outro, né? Por que a gente não para fazer isso na nossa vida? Né? O Senhor quer falar a nosso respeito. Então, eu já li esse livro aqui, né? Estou voltando a ler novamente com vocês agora. E né, não achem que eu aprendi tudo, né? Que eu sou dona da verdade. Não. A cada dia, a palavra do Senhor, ela nos ensina novamente. A cada dia, ela nos faz enxergar algo que nós não enxergamos em nós mesmas, né? Há uma capacitação que vem do céu, há uma revelação que vem do céu, sim, mas o que que nós fazemos com tudo isso? Isso é o que mais importa, é isso que tem que encher a nossa mente, né? É isso que tem que ficar guardado no nosso coração, que não é nada sobre nós, é tudo sobre Ele. Isso me fez pensar no quanto muitas de nós têm reproduzido esse tipo de comportamento em outras áreas da vida, não apenas por desejarem a exposição por si mesma, mas por ansiarem ser aprovadas pelas pessoas. Isso é algo muito, muito perigoso, né? A gente sempre querer a aprovação das pessoas. Por quê? Porque as pessoas são falhas, nós somos falhos, né? A aprovação, a justiça do próximo, ela é muito falha. Nós precisamos buscar a aprovação de Deus, porque é ela que nos alinha, é ela que nos molda, é ela que nos faz estar no centro da vontade de Deus. E quando essa busca por aprovação se inicia, algumas fazem de tudo, até negam a própria identidade, né? Então, tem pessoas que não são o que elas são, elas fazem ser parecidas com outras pessoas para negarem a própria identidade que Deus colocou dentro delas. E isso é triste, para mim é triste, porque eu sou quem eu sou, Deus me criou. Então Ele vai me moldando segundo a vontade dEle. Então eu não preciso imitar ninguém, não preciso ser igual a ninguém. Eu vou ser aquilo que o Senhor planejou para que eu fosse. O problema é que essa conduta não gera nada além de uma validação superficial e muitas vezes falsa. Então essa falsidade, ela pode durar por um certo tempo, mas daqui a pouco vai ser revelado, vai ser exposto à luz, não adianta nada, né? Aqui em cima, né? E tem umas anotações aqui, né? Não tem problema nenhum. Hoje a Juliana falou assim: mãe, tem as suas anotações quando você posta lá sobre o livro, né? Eu falei assim: eu não tenho problema nenhum em mostrar essas anotações. Foram coisas que o Senhor foi me falando, né? Quando eu li a primeira vez, e eu creio que vai ter novas que ele vai colocar a partir de agora aqui, né? Então, qual aprovação eu tenho buscado? A do alto, a do Senhor, ou a aprovação de pessoas, né? Que o Senhor gere em nós, né? Por honra do nome dele, o que ele precisa ser gerado em nós. Não para nossa glória, para glorificar o nosso nome, né? A lógica do céu, por outro lado, não funciona assim. E as mulheres do secreto entenderam isso. Deus é o único capaz de nos aceitar, nos completar e saciar o nosso coração. E ele não se impressiona com popularidade, reputação
e aparência, né? Não é isso que impressiona Deus, porque Ele sabe do nosso coração, Ele sabe a intenção do nosso coração. Então, a partir do momento que Ele coloca a gente em exposição, é porque Ele já sondou o nosso coração, Ele já sabe o que acontece ali dentro, e Ele designa áreas da nossa vida que Ele fala, olha, agora você vai expor isso, porque eu já fiz o que eu queria sobre a sua vida, sobre isso, então agora é momento de exposição, né? Então, tudo isso não adianta se não tiver a mão de Deus. Pelo contrário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em uma só voz, nos convidam a um lugar secreto, longe dos holofotes, dos aplausos e das recompensas humanas. E é por essa razão que Jesus disse: quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Mateus 6, 5, 6. Essa passagem deixa claro que não é em público que construímos um relacionamento íntimo com Deus. Então não adianta eu ir aos cultos da igreja, aos eventos da igreja e ali, né, ser fervorosa, orar por outras pessoas. Isso não adianta, porque se eu não tiver esse relacionamento íntimo com o Senhor no secreto, na hora da exposição isso não vai valer nada, vai ser simplesmente uma atuação, como é feito no teatro, no cinema, nos filmes. É uma atuação, né? Existem pessoas que aprendem a atuar sem ter essa intimidade com Deus, que não vale nada. E é por isso que o secreto de alguém não pode ser avaliado pela forma poderosa como uma pessoa ministra em um culto, pela maneira como ora pelos outros, nem por colecionar visualizações e curtidas em redes sociais. Ele é revelado por quanto do caráter de Cristo carregamos e exalamos sem esforço. Caráter é caráter, aquilo que é moldado por Deus, aquele que só Ele pode mudar, né? E aí o que que acontece? A gente carrega isso, nós exalamos isso naturalmente, nada é forçado. As pessoas olham para nós, chegam perto de nós e elas sentem vontade de permanecer, vontade de ficar, porque não é nada sobre nós, é sobre Cristo e o que Cristo transformou sem a nossa vida, é sem esforço, é o nosso cotidiano. Por isso que eu volto a falar, nós somos quem nós somos. Não adianta nós queremos vestir a roupa do outro, a risada do outro, né, o gesto que o outro faz. Não adianta, nós somos quem Deus gerou para que nós fôssemos. Isso quer dizer que o que realizamos diante dos outros deve ser um transbordamento, um resultado natural que compartilhamos a partir daquilo que recebemos a sós com o Senhor e não fruto de uma espiritualidade fabricada. Então, o que eu sou hoje, o que você é hoje, é aquilo que você recebeu no secreto com o Senhor. E aí, tudo isso é tão espontâneo, tão natural, que não consegue ficar oculto, não consegue ficar sem ser demonstrado, porque nós já recebemos isso do Senhor, né? Então, aqueles pequenos passinhos que já recebemos do Senhor, de cura, de libertação, de transformação, nós vamos demonstrar isso sem esforço nenhum, vai ser natural na nossa vida. Não é uma espiritualidade fabricada, nada é. Esses tempos atrás eu tive um sonho que falava sobre isso. É, um pão caseiro é um pão caseiro, artificial, né? O Senhor não está interessado naquilo que é artificial, né? Coisas parecem ser natural, mas não é. Que nem às vezes a gente olha uma flor de plástico, nossa, ela é artificial. E a gente acaba falando assim, nossa, olha como ela parece, né? Tanto com uma flor natural, mas não é isso. É artificial. Então é uma coisa fabricada, né? Não é uma coisa sincera, que é feita porque Deus transformou a vida daquela pessoa. O próprio Cristo disse que se agíssemos como os hipócritas, que fazem questão de serem vistos enquanto oram, não teríamos outra recompensa, além de sermos notados pelas pessoas, e quão pequeno isso pode ser, né? Então a gente vê isso, né? Olha a recompensa, é tão pouco,
né? Tão pouco você ser aplaudido pelos homens, né? Ou olharem para você e falar assim: nossa, aquela mulher é uma mulher de Deus. Isso é tão pouca quanto ser realmente aprovada pelo Senhor. Como igreja, precisamos agir em temor e precaução para não perdermos o foco diante da exposição. Conversei sobre isso com a Juliana agora no café da manhã, né? Ela estava falando sobre lembrancinha de Dia das Mulheres, essas coisas, né? E eu falei assim para ela: olha, vai ser algo simples, né? A gente está preparando algo simples, porque senão isso se torna uma distração. E não faz muito tempo que eu aprendi isso, né? Vocês que me conhecem há mais tempo sabem o quanto eu já corri, o quanto eu já fiz esses tipos de coisas, né? E hoje o Senhor tem me levado, não estou falando isso para me vangloriar, mas é algo para testemunhar para a vida de vocês que eu não sou 100%, nunca vou ser. O único 100% é Cristo, né? Mas que o Senhor tem trabalhado em áreas da minha vida e que eu glorifico o nome do Senhor por isso, porque o fazer, ele tem ficado cada vez mais distante da minha vida do que ser. O ser é muito mais gratificante, o ser nos recompensa no secreto. O ser aquilo que Deus quer na nossa vida é muito maior, né? E às vezes a gente se perde, se distrai com essas coisas, né? E é errado, não é errado. Tem pessoas que estão, né, com o coração tão entregue nos dias de hoje, fazendo, né? E o Senhor me tira desse local para me deixar mais perto do ser dele. Mas não declaro que essas pessoas que estão fazendo hoje não estão perto do Senhor. É o momento de cada uma delas. Esse secreto que o Senhor fala vai muito mais além do que tudo isso. Vai além do que os olhos podem ver. Vai além das mãos que são instruídas pelo Senhor numa decoração. Vai além de dar um recado final. Vai muito mais além. Porque quando nós fazemos ao ponto de estarmos antes no secreto, isso glorifica o nome do Senhor, né? E o Senhor tem estações na nossa vida. A estação de fazer, né, de correr atrás de coisas, enquanto outras ficam no secreto, orando, intercedendo pelo que está sendo feito. Enquanto depois o Senhor muda essas que fazem, elas fazem a fazer parte de intercessão, né? Então é maravilhoso ver as estações do Senhor. O que não pode acontecer é nós ficarmos presas a uma única estação, falando: olha, o Senhor me deu isso e é nisso que eu vou permanecer sempre. Não, porque o Senhor está nos levando a um novo tempo. Uma nova aliança vem surgindo. Certa vez eu senti o Senhor ministrar em meu coração o seguinte direcionamento: não faça para mostrar, mas mostre o que você faz. Suas palavras preciosas levaram-me a perceber que até nossas motivações mais ocultas importam para Deus. Ele sonda e conhece cada coração e tem o cuidado de nos conduzir sempre para perto dele, seja fazendo, seja no secreto. Sempre vai nos levar para perto dele e essa tem que ser a motivação do nosso coração. Nossa vida precisa estar alicerçada em Cristo, como o apóstolo Paulo nos instrui em suas cartas. Não é à toa que a palavra fundamento aparece tantas vezes nas epístolas de Paulinas. A base sobre a qual construímos é crucial no processo de edificação. Então, primeira coisa, nós vamos fazer o alicerce. Já falei isso aqui, já falei bastante o ano passado. Nada nós podemos construir se não estivermos alicerçada, se não sentarmos para calcular. Vamos começar tal trabalho. O que nós precisamos do Senhor? A primeira coisa, o que nós precisamos do Senhor? E depois ele vai provendo, trazendo a provisão de cada momento da nossa vida. Então, o alicerce é tudo. Sem dúvida, se estabelecermos nossa história sobre princípios, motivações e valores errados, nosso fim será mau. Então, prestar atenção. Contudo, se ela estiver fundamentada nas Escrituras, terminamos bem. É a nossa relação com Deus que sustentará todas as demais edificações da nossa vida. Então, se nós não temos esse tempo de secreto com Deus, não edificamos tudo que fazemos,
na palavra de Deus, junto com Deus, uma hora vai dar ruim. Uma hora vai dar ruim. Né? Por isso que se Deus tem que nos tratar enquanto nós estamos sendo edificadas em algo que Ele nos chamou para fazer, vamos deixar tratar, não vamos deixar para lá. Por quê? Porque isso é o alicerce. E aí o que vai acontecer? Se nós deixamos para lá, num determinado momento da nossa vida, esse buraco, esse oco que ficou ali, que nós não deixamos tratar, vai afundar. Vai afundar. Eu estava conversando esses dias, eu não me lembro com quem, né? Eu falo com tanta gente, leio tanto, vejo tanta coisa que eu já não sei. Mas eu sei o que eu falava, que eu lembro que o meu pai, ele tinha um soquete, não sei se é isso o nome, mas ele pegava uma lata de leite grande e ele enchia aquilo de cimento e ele colocava o cabo de uma vassoura. E aquilo ele usava para socar o chão, para o chão ficar bem socado, né? E poder construir, fazer alguma coisa ali em cima, né? E o Senhor falou que é isso que ele faz na nossa vida. Ele tem esse soquete, você entendeu? Então ele vai socando, socando, socando. Para quê? Ah, já lembrei com quem falei sobre esse assunto. O que acontece? Essa pessoa estava fazendo uma reforma na casa dela e no chão tinha um buraco bem fundo. E aí foi socado bastante pau, madeira, pedra ali naquele lugar, porque ia ser construído algo em cima. Então precisa socar bem. Por quê? Vamos supor que se fizesse um piso ali em cima, com o tempo as pessoas passando, haveria uma trinca e aquilo iria afundar naquele determinado local, porque não tinha socado direito, colocado o alicerce direito. Então, quando o Senhor nos chama para algo, Ele vai usar esse soquete, vai amassar, amassar, amassar bem. Para quê? Para que lá na frente não haja nenhum buraco, nada que nos faça afundar. E às vezes a gente não quer, a gente quer fazer o alicerce rápido, quer construir tudo rápido, porque a gente quer chegar, né, e comprar piso rápido, na decoração rápido, que é tão gostoso. Isso eu estou dando um exemplo para vocês, porque no ministério, no chamado que o Senhor tem para as nossas vidas, dentro da nossa casa, dentro com o nosso marido, nosso esposo, no nosso trabalho, em todas as áreas da nossa vida, né? Se nós pararmos para estar no secreto com o Senhor, é isso que Ele vai fazer. Ele vai começar pelo alicerce. Né? Ele vai socar aquilo que precisa ser socado para lá na frente, né? Não haverem brechas na nossa vida, buraco, para que vai fazer interromper esse processo que ele quer fazer na nossa vida. Então vamos nos deixar ser moldadas, né? Ser esmagadas pelo Senhor, né? Ter esse piso totalmente, né? Um coração compactado, né? A palavra é isso, deixar o chão compactado. Na verdade, o Senhor quer compactar o nosso coração, para que não haja nenhum buraco ali, nenhuma brecha onde seja usada, né, em retaliação, ou realmente parar o processo que o Senhor começou na nossa vida de construção, né, e que isso venha glorificar o nome dele. Contudo, se ela estiver fundamentada temerá bem, né? É a nossa relação com Deus que sustentará todas as demais edificações da nossa vida. Muitas vezes somos chamadas para pregar, adorar ou de alguma forma ocupar uma posição de visibilidade pública. E alguns podem confundir essa exposição com uma vida espiritual saudável, mas isso não é verdade. Se eu não tenho secreto com o Senhor, como que eu ministro? Como eu ouço do Senhor? Como eu tenho revelação da palavra? Isso não existe, né? Eu ministro para as crianças, como que eu posso se eu não sei da palavra? Como se eu não tenho discernimento do que está acontecendo? Né? Então, não adianta, não vai dar certo. Mostrar que somos espirituais não significa que o fundamento seja sólido. Quantas e quantas notícias nós temos tido de pessoas que aparentavam tão espiritualmente, né? Tivemos isso muito, essa realidade muito perto de nós e de repente tinha uma falha. Então tá aí, na realidade, em nossa jornada espiritual, alguns aspectos só podem ser construídos em secreto, assim como acontece na vida conjugal, por exemplo. A intimidade não é resultado do que todo mundo pode ver, mas fruto do que é gerado em secreto, né? Aqui ela usa o exemplo, né? Aborda o exemplo do casamento. Então, pessoas, né, que não são carinhosas, é, na frente de outras pessoas, isso também não foi gerado no secreto. Não adianta querer impor uma coisa que não é gerada no secreto, né? Essa intimidade que temos, né? Às vezes de ter
um nome que nós chamamos, né? O nosso cônjuge, um apelido, uma palavra carinhosa, isso primeiro foi criado no secreto, para depois ser exposto, né? Então é disso que ela está falando, precisa ser gerado no secreto primeiro. E ela não deve ser exposta a ninguém além do marido e da mulher. Tem coisas, tem intimidade que é só do marido e da mulher. Outras a gente expõe, outras é só do marido e da mulher. Não tem como expor a outras pessoas. Por quê? Tem coisas que é ali, não vai dar para falar, né? E eu vejo isso no secreto com Deus, é ali que Deus vai te refinar, vai te moldar, às vezes vai falar assim, olha, você tem esse pecado, e aí? Já pensou se Deus abre isso para todo mundo? E aí, gente? Por isso o secreto com o Senhor, por isso o alicerce, intimidade. É ali que vai ser falado coisas que é só entre você e Deus, é essa intimidade. E ali, nesse lugar de intimidade, você vai se resolver com Deus. E aí sim você vai conseguir levar a exposição para fora. Há uma intimidade que é secreta e essencial para sustentar de forma saudável um casamento, que as pessoas veem do lado de fora, tá vendo? Essa intimidade, essa forma saudável, primeiro ela é construída no secreto. E essa intimidade, que às vezes é só do casal, vai ficar no secreto, mas ela vai ser exposta de uma outra maneira no natural para as pessoas. Esse cuidado não diz respeito apenas à vida doméstica, mas pode se revelar de maneira parecida com a nossa caminhada cristã. Afinal, são os fundamentos. Será que eu acho que essa parte eu não passei para vocês, eu acho que foi até a página 27 só. Mas eu vou acabar de ler esse pedaço aqui, depois eu vejo. Essa exposição com uma vida espiritual saudável, mas isso não é verdade. Mostrar que somos espirituais não significa que o fundamento seja sólido, né? Então, essa parte aqui é a próxima parte do livro que eu vou mostrar para vocês, né? Mas só vou terminar aqui para a gente, né, terminar esse pedacinho. Há uma intimidade que é secreta e essencial para sustentar de forma saudável um casamento que as pessoas veem do lado de fora. Então, vamos até aqui, porque eu creio que é até a página 27 que eu postei para vocês, né? Então, é isso, o secreto é isso. Primeiro, ele vai nos usar ali, nos alicerçar, nos ensinar ali. Depois, ele expõe lá fora, talvez, tudo que você aprendeu, desde que Deus fale que é para fazer. Ou ele vai expor uma parte que essa serve para outras pessoas, outra parte vai ficar só no secreto com Deus. Que nós tenhamos esse equilíbrio de saber o que deixar completamente no secreto e o que expor o que foi feito no secreto com Deus. Amém? Senhor Deus, somos gratas a Ti, Senhor Deus, pois essa palavra no nosso coração, Senhor, vem trazer transformação, Senhor. Que nós possamos examinar a nós mesmas, Senhor Deus, aquilo que nós temos exposto, Senhor, e que ainda não foi gerado no secreto, Pai. Ou aquilo que foi gerado no secreto, Pai, e que não é para ser movido, Senhor, para a exposição. Ou aquilo ainda que foi gerado no secreto, Senhor, e que a exposição, Senhor, vai glorificar o Teu santo nome, Pai. Nos ensina, Senhor, a permanecer, Senhor, atenta, ouvindo a Tua voz, Senhor, durante todo o dia, Pai, que possamos anotar e continuar essa conversa com o Senhor, Pai, aonde nós estivermos, Senhor, para que possamos ter esse alicerce, Senhor, totalmente, Senhor, equilibrado, Senhor, totalmente em constância, Senhor, um alicerce totalmente compactado, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor Deus. Pai, nós queremos mesmo entregar o nosso coração diante de Ti, Senhor. Não queremos, Senhor, deixar nenhum buraco, nenhuma brecha, Senhor Deus, porque nós estamos disponíveis ao Senhor, Pai, e queremos o Teu novo, Pai. Queremos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Não queremos mais, Senhor Deus, cometer as falhas, Senhor, que cometemos, Senhor. Pai, nos mostra, Senhor, aonde estão esses buracos, Senhor Deus, para que sejas preenchido, Senhor, pela Tua palavra, pela Tua verdade, Pai, pelos Teus princípios, Senhor Deus, para que realmente esse terreno, Senhor, seja totalmente aplainado, Senhor, totalmente aplainado, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor, e que ali seja edificado, Senhor, um altar de honra e de glória ao Teu santo nome, Pai. Porque se não tiver aplanado esse terreno, Senhor, sem as farpas, Senhor Deus,
Sem esses entulhos, Senhor Deus, esse altar não pode ser restaurado, Senhor. Aplana, Senhor, o nosso coração, aplana a nossa vida, Senhor Deus. E que teu altar, Senhor, seja ali, alicerçado, num alicerce firmado pelas tuas mãos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Abençoa a minha vida e abençoa a vida das minhas irmãs, Senhor. De todos aqueles, Senhor, que assistirem esse vídeo, Senhor. Tão simples, Senhor Deus, mas feito para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.